Não vai dar certo isso. Não vai dar certo. Vamos lá. Fala, lendas! Estamos aqui com o nosso primeiro LendasCast, o podcast do nosso canal através da arquitetura. Estamos aqui com grandes amigos arquitetos para a gente dar início a esse conteúdo muito massa que a gente está trazendo para vocês, que a gente vai falar um pouquinho de arquitetura, de urbanismo, sustentabilidade, tudo que envolve esse universo aí, beleza? Estou aqui na presença do Daniel, meu parceiro, projetamos muitas coisas juntos, estudamos juntos. O Dani, o Giliard, que também meu parceiro, estudamos, todos nós aqui estudamos na mesma faculdade de arquitetura. O nosso convidado é o Afonso Carvalho, nosso amigo, fomos campeões do Interclasse com essa lenda no gol. Hoje o assunto é muito interessante, que a gente vai falar um pouquinho sobre Parque Olímpico, né? Falar sobre as histórias de alguns parques olímpicos, porque o Afonso aqui já conheceu alguns parques bem bacanas, e isso muda a dinâmica de uma cidade, traz urbanismo, desenvolve a localidade, inclusive como foi Barcelona, inclusive no Rio de Janeiro teve algumas modificações urbanas em consequência desse parque. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, Afonso? Prazer, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço a presença aqui, o convite, e estando do lado de sua fera, sua lenda mesmo, né? Aqui estamos juntos. E como você já falou no começo, que a gente curte muito esporte, a gente decidiu falar sobre o maior evento esportivo do mundo, né, que une as nações inteiras em busca de uma causa, que são as Olimpíadas, e vamos falar um pouco como que é, né, a arquitetura, o urbanismo, o desenvolvimento de uma cidade através de um parque olímpico em si, né? O desenvolvimento de uma cidade através de um projeto, né? Exatamente. Surge um projeto que muda, transforma uma localidade. Dani, se apresenta pro pessoal aí. Olá pessoal, Daniel Ribeiro, arquiteto, tentando ser urbanista. A gente vai discutir um pouco hoje sobre o impacto que esses projetos, tudo na vida é projeto, o impacto que esses projetos, que envolvem o mundo inteiro, que acontece de 4 em 4 anos, o impacto que isso tudo tem na transformação da cidade. A gente teve as últimas Olimpíadas no Rio de Janeiro, acho que quase todo mundo teve a oportunidade de conhecer um pouco sobre esse projeto. Ele é fruto de uma escolha entre vários projetos. Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso e nós vamos tentar entender um pouco o que isso tudo mudou, né? Depois da implantação do parque. Francisco, nosso... Giliard, Francisco é o primeiro nome, mas no Ceará ninguém fala o primeiro nome, é o Chicão. Né? É sempre o segundo, porque se todo mundo for chamar, na hora da chamada, né, for pelo primeiro nome, vai ter 10 Marias, 30 Francisco 9 Antônios, tá presente, levanta um monte de gente. Mas enfim, o pessoal já introduziu aqui, já deu um pouco qual vai ser o panorama, né? A gente, quando lançou essa ideia, estava discutindo, surgiu de tentar materializar um pouco do que a gente discute todo o tempo, tá tomando um café, tá apreciando uma cerveja, tá entre amigos, tá jantando, tá almoçando. A gente sempre produz alguns conteúdos, assim, assuntos interessantes, né? Às vezes são mais perguntas do que respostas, né? Mas a gente vamos tentar compartilhar isso um pouco, porque vocês estão aí desse lado, vocês podem também nos ajudar com novos assuntos, novas perguntas e produzir um conteúdo bacana, né? É isso, esse é o panorama geral. Se você gosta desse tipo de conteúdo aí, a gente tá com o nosso canal sendo lançado, então se inscreva, vamos ajudar a gente aí com as inscrições, porque isso também motiva a gente a continuar produzindo conteúdos de podcast para vocês, conteúdos que a gente traz um pouquinho do nosso conhecimento e vamos à prática aí. Afonso, primeira pergunta aí para você, você já conheceu quantos parques olímpicos aí? Eu já tive a possibilidade de conhecer pessoalmente 4 parques olímpicos. É muita coisa, 4 né? países diferentes. Todos eles foram em evento de Olimpíadas? Não, apenas, essa é uma muito boa. Apenas no Rio de Janeiro eu estava no evento da Olimpíada, mas eu estive também no Parque Olímpico de Barcelona, onde foram as Olimpíadas de 92. Estive também no de Seul, nas Olimpíadas de 88, né, onde foi. Seul estivemos juntos? Estivemos juntos lá no UIA. Fantástico. E... Uma curiosidade, já interrompendo. Claro. Qual foi o atleta mais foda que você... A quantos metros de distância você chegou desse cara? Bom, eu acho que assim, quando eu estava no Rio de Janeiro, eu estava trabalhando como voluntário na Vila Olímpica e as delegações chegavam todas ali, tinha um evento de recepção e eu acho que o Rafael Nadal eu acho um bom nome, né? Ele estava ali junto, né? Cara. É verdade, quando você fica perto de alguém muito foda, parece que você também pega um pouco dessa energia? Quem dera! Poderia ser. E a ser. quarta que você conheceu foi? A quarta foi em Londres, que foi a Olimpíada de 2012, eu estive lá em 2015. Então foi bem recente, assim, quando eu pude visitar lá.
E qual deles te chamou mais atenção, assim, urbanisticamente, ou projeto, qual cidade que teve a maior transformação? A gente ouve falar muito que Barcelona foi uma cidade que mudou muito por causa das Olimpíadas e das implantações que aconteceram em torno da cidade, né? Várias praças foram criadas, espaços públicos, melhorou o fluxo da cidade. O que você sente lá em Barcelona? O que mais chamou a atenção de todos eles? Olha, eu acho que cada parque olímpico tem uma especificidade muito interessante, cada um agiu de uma maneira diferente em relação à cidade, que eu acho que é o que vale a pena a gente explorar aqui, assim. Barcelona, esse primeiro que você já chamou, ele se localiza atrás da Montjuïc, que é um ponto turístico muito conhecido, assim, da cidade, onde tem o chafariz, muito famoso ali. E ali atrás desse ponto foi onde saiu até o Estádio Olímpico, onde tem os ginásios, a maioria dos ginásios. E com isso, né, você já é um lugar que já frequentam turistas, assim, né? Tem já um público assíduo, né? Então você leva as pessoas para... você coloca mais elementos para as pessoas conhecerem, assim, com uma proximidade muito interessante para um turista muito bacana, tradicional, vamos falar assim, que ele já está indo nos pontos turísticos, você coloca mais coisas assim disponíveis para ele e não é muito longe da cidade. Isso é um ponto legal também. Se cria perdão. Ele falando de todo esse processo, né? Eu estava aqui introspectando. Se cria uma cidade para fazer o evento, né? Do Parque Olímpico. É algo muito monumental. Acho que é um momento que você reúne mais gente de todo mundo. Sim. O que você ia falar, Baixinho? Eu queria perguntar o seguinte. Você acha que essas construções, que são o suporte, o subsídio para acontecer esses eventos, eles são uma certa alegoria? Que você mencionou a questão do turismo, então acaba virando um ponto de visitação, mas vira uma alegoria ou faz parte da cidade? Olha, falando especificamente de Barcelona primeiro, né? A Barcelona, nos momentos que eu estive lá, né, eu não vi ele sendo usado assim como eu gostaria de ter visto, vou falar assim. Mas apesar disso, já teve circuito de Fórmula 1 que passava pela região do Parque Olímpico em Barcelona, já aconteceu também. E eles usam para alguns eventos acontecerem lá, sabe? Não vi sendo usado, como eu gostaria, no dia a dia, né? Com pessoas, os locais, vamos falar assim, o pessoal de lá mesmo utilizando tanto aqueles espaços. Mas viram espaços para shows e eventos muito próximo do centro da cidade, onde tem toda a infraestrutura solta ali para isso, sabe? O Parque Olímpico é próximo do centro. É próximo do centro, sabe? Então, entendi. Eles aproveitam a estrutura que já existe da cidade, sempre você precisar, por exemplo, criar uma linha nova de metrô, por exemplo, só para chegar lá, que é um lugar mais distante. Não, eles já colocam junto para os grandes eventos depois das Olimpíadas acontecerem ali, onde já existe uma estrutura, sabe? Para a gente entender, então, uma questão que eu acho que é interessante. A gente fala Parque Olímpico, mas além do Parque Olímpico, que é o lugar onde tem as competições em si, existe uma estrutura que é uma cidade olímpica. Então, onde fica hospedados os atletas. Por exemplo, no Rio de Janeiro, as torres que foram projetadas para poder ficar, a ideia era que se transformasse em habitação popular no futuro. Uhum. Então, como é que é essa questão do complexo inteiro? O que você enxerga, ainda mais no Rio de Janeiro que você trabalhou, que você foi voluntário? O que é o complexo inteiro? O que é esse conjunto de... Isso é um assunto que a gente tem que entrar daqui a pouco. Que conjunta que faz esse conjunto da cidade olímpica? Então, no Rio de Janeiro eu estive presente dentro da Vila Olímpica até. Pra quem não sabe, o Afonso teve a experiência de ser voluntário no Rio de Janeiro, né, Afonso? Sim, sim. Os atletas. Isso aí é outro tópico. Como funciona para se voluntariar, né? Exato. Vou falar disso também. Opa. Já engaja as duas. Já vou engajar. Na Vila Olímpica, por exemplo, foi legal a experiência como arquiteto. Eu não sei se vocês lembram da época, o que aconteceu, que falaram que não estava ficando pronto os prédios inteiros no momento das Olimpíadas, sabe? Tava com um pouco de atraso. E eu ajudando lá, fui... Como qualquer obra pública, né? Fica pronto no limite. Tava ali na hora. E eu tive que verificar se os extintores de cada apartamento, de cada andar, estavam todos no devido local, se os hidrantes estavam corretos, estava tudo certo, todas as peças ali. Então eu fui por exemplo, no prédio da delegação da Holanda, cheguei até o último andar e desci de escada, nível a nível, vendo se estava tudo lá, tudo certinho.
Então, como arquiteto, foi uma experiência bacana também, de ver a obra acontecendo ali, o pessoal já chegando, assim. E pegando a deixa do Gili, como é que foi para se inscrever, como que foi para participar? Para se inscrever, normalmente abre uns 2 anos antes as inscrições para voluntários, sabe? Em Paris, que será a próxima Olimpíada aqui, que vai ser em 2024, no dia 1º de fevereiro de 2023, abre as inscrições para voluntário. Que legal. Né? Então todo mundo aí pode se Você colocar à pretende disposição, se sem dúvida. Sem dúvida, Paris. vou me voluntariar. Quem sabe estaremos em Paris, né? Gravando Lendas Lendas a Cast parte lá. 2 com os bastidores do Os bastidores, Afonso isso lá. é legal. Fantástico. Mas voltando à pergunta do Daniel, assim, a Vila Olímpica do Rio de Janeiro não era uma habitação popular, vamos falar assim, né? Os prédios alto padrão, assim, para receber os atletas e tal. Um complexo, se eu não me engano, tinha 30 prédios, algo em torno disso, 30, 33, assim. E foi criado no meio como se fosse um condomínio só de prédios, né? Praças no meio, porque imagine, 30 prédios assim em sequência, né? Era bastante coisa. E era relativamente próximo ao Parque Olímpico, onde aconteciam os eventos de natação, onde acontecia basquete, enfim. Alguns dos principais eventos assim era relativamente próximo, eles iam de ônibus para lá e tal. E no Parque Olímpico do Rio de Janeiro existia antes lá, da Barra da Tijuca, um autódromo também que recebeu a Fórmula 1, né? Que ele foi demolido, usou aquela parte para construir o Parque Olímpico. Se a gente for parar para pensar, no Rio de Janeiro a Fórmula 1 não acontecia há muito tempo já, tinha alguns outros eventos de automobilismo, mas muito raramente. Então eles trocaram o uso praticamente disso, trocaram um esporte que era o automobilismo pelo Parque Olímpico em si, né? E para quem esteve lá, sabe, eu vi a dinâmica do Parque Olímpico muito boa até, sabe? Todas as pessoas que iam assistir esportes diferentes, eles estavam meio que na mesma festa, a gente pode falar assim, né? Então tinha telões ali e tal, onde acontece também o Rock in Rio, por exemplo, está sendo utilizado para eventos assim. Hoje já tem até proposta do Flamengo de fazer um estádio lá no Parque Olímpico, enfim. Fantástico. É um espaço que hoje não se usa tanto como deveria, não sei se foi muito bem administrado, né? Mas existe possibilidades ali, né? É uma área muito A grande valorizada questão aí ali. que eu lanço aí para vocês é essa questão, né? Você cria um objeto urbano muito grande, né? E a questão é você administrar esse objeto urbano, né? Como que você faz para conseguir conduzir isso nos próximos anos, né? Porque a gente fala que são os elefantes brancos, né? Exato. Aqui no Brasil a gente discutiu muito na Copa de 2014 a questão de se criar um monte de estádio, que são estruturas que nem sempre a gente tem condição de manter. Mas, diferentemente na questão do Parque Olímpico, estamos fazendo um recorte bem forte no Brasil agora. O Parque Olímpico ele é um parque de um nível mundial, então ele recebe eventos de nível mundial. São pouquíssimos lugares no país em que é possível se acontecer um Rock in Rio, por exemplo, que são milhares de pessoas assistindo um show com muitas atividades simultâneas e com atrações mundiais. Então, de um certo modo, isso é um legado que ficou para o país em uma cidade estratégica que é o Rio de Janeiro. Daí a questão, Rio de Janeiro, a gente pensa na questão da renovação da estrutura, igual aconteceu em Barcelona, então a gente fala do redesenho da cidade. Porém, no Rio de Janeiro, a gente tem o Porto Maravilha, que está num lado da cidade, que está próximo ao centro antigo, próximo ao porto, e nós temos a Barra da Tijuca, que é longe. Então, são 2 pontos diferentes. Quando você estava no evento, qual que era a relação com a cidade de Rio de Janeiro? Muito pouca. Isso é uma verdade também. Eu fiquei ali na região do Recreio, no Rio de Janeiro, para quem conhece, que é bem distante também do Porto Maravilha, por exemplo. E eu me deslocava dali até a Vila Olímpica, ou ao Parque Olímpico no caso. Até o Parque Olímpico de Deodoro, que teve alguns esportes, eu fui, mas era através de ônibus, assim, que tinha ligação direta lá. Então, com a cidade não tinha tanto esse envolvimento, assim. Não era por ser mais distante mesmo do centro, né? Da onde as coisas acontecem ali no Rio de Janeiro, Copacabana, por exemplo, distante. Não tinha esse sentimento, essa sensação de estar colado na cidade, como tem o de Barcelona, por exemplo. Isso é um ponto importante do Rio de Janeiro.
Pegando um pouquinho agora uma outra questão também importante, que a gente falou um pouquinho da relação da cidade, né? Então é muito importante a gente amarrar o projeto do Parque Olímpico com a cidade. Isso é uma coisa que tem que ser feito, principalmente quem for aí pensar parques olímpicos futuramente, tem que ser uma coisa que tem que ser pensada para a gente não ter esses elefantes brancos. Agora, levando em consideração, né, a questão do planejamento dos projetos, de como eles foram feitos, esses objetos, a estética deles, né? Quero falar da questão visual. Aí a gente começa a observar que o Parque Olímpico do Rio de Janeiro ele tem uma estética linda, né? A gente tem aquela sinuosidade que uma lembra um pouquinho da calçada de Copacabana. Copacabana. Sim, Então você tem curvas do Rio, as curva brasileira, lembra? Curvas de Oscar. Lembra do Oscar? Então tem a cultura brasileira, né? Então eu queria falar um pouquinho assim, eu estive também no Parque Olímpico de Seul e ele não tinha um desenho marcante, porque era uma praça, né, Afonso? Era muito legal que a gente andava no meio das esculturas, então foi valorizado aquilo lá como um grande parque-praça, né? É diferente um pouco do Rio de Janeiro, por exemplo, também estive lá, que a gente tinha você identificava claramente onde eram os estádios. E lá em Seul a gente ia caminhando e de repente surgia alguma coisa. Sim. Não era mais ou menos isso? Exatamente. Então cada parque tem as suas diferenças. Eu queria que você falasse um pouquinho do que te chamou a atenção nas estéticas de todos esses parques que você foi. Eu vou incrementar a pergunta. Teve alguma dessas obras que te marcou? Assim, nossa, essa obra em específico, ela é diferente? Teve algumas coisas sim. Falando primeiro do Parque Olímpico que o Samuca trouxe pra gente, o Parque Olímpico de Seul, eu comparo um pouco assim como se fosse um parque olímpico dentro do Parque do Ibirapuera, assim. Um grande parque na cidade, sabe? Muitas árvores, assim, gramados, tal, que o pessoal vai de domingo mesmo, sabe? A localização, assim, tá no coração ali. Se você olhar assim, a cidade é muito relacionada, né? Sim. É como se fosse um parque olímpico dentro de um Ibirapuera, dentro de um Central Park, por exemplo. Sabe? Então não é que a gente tem um grande visual que vê os estádios assim, não, a gente tá andando no parque mesmo e descobre e aparece ali, tem uma gradezinha que é a entrada de um ginásio, sabe? Então esse eu senti que tá bem integrado mesmo com o esporte em geral, que é um parque onde todo mundo pode praticar esporte ali, um parque aberto, né? A população usa. Que a população deita na grama. E a vivência da população com o parque, sabe? Que muita gente estava lá no parque, independente se era parque olímpico ou não, eles estavam usando e lá estavam os elementos, um ginásio, um estádio, assim. Então isso que eu achei no de Seul a coisa mais legal, que é um parque que é utilizado pela cidade, né? Bem utilizado, e junto a ele as peças das Olimpíadas. Os elementos que vão realizar o... Exatamente. O que é diferente do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, além de estar longe da cidade turística Rio de Janeiro, ele tem uma lagoa no fundo e na frente é uma rua estreitinha, com os predinhos na frente, que é feito para não chegar gente. Né? Isso. É tipo, ali é o Parque Olímpico. Em Seul não. Seul, esse daqui é o parque, as Olimpíadas estão acontecendo por aí, sabe? Não era tão delimitado assim. Mas, Londres, por exemplo. Londres tem uma coisa muito interessante que eles usaram nas Olimpíadas. Era quando você estava no intercâmbio? Foi exatamente. Exatamente. Estava no intercâmbio acadêmico de arquitetura mesmo. Eu tive a oportunidade de ir ali para Londres. E o Parque Olímpico deles, urbanisticamente falando, é muito interessante, assim, o projeto em si. A estética também? A estética também, sem dúvida, sabe? Mas eles colocaram num lugar que eles estavam querendo desenvolver, uma região que eles queriam desenvolver da cidade, junto com um grande ponto de mudanças de trem, sabe? Onde você troca de estação, assim, uma estação intermodal, no caso. Então já se chegava... Intermodal. Já se chegava muita gente ali. Já era um lugar que as pessoas utilizavam, porque Londres é muito grande e tal, né? Era um fixo localizado num entroncamento de grande fluxo. Isso, exatamente. Muito fluxo de pessoas trocavam de estações ali, né? Trocavam de linhas de metrô, ou de ônibus para metrô, para trem, enfim, era uma grande estação. O pessoal e do lado muito dela, de bicicleta, de tudo, cara, de tudo. Que é era um ponto estratégico ali. E do lado dela, na estação, a estação acabou virando praticamente um shopping assim, criou um comércio muito grande que eles reformaram. E ela tinha contato direto com o Parque Olímpico, né, de Londres 2012. Então, outra vez, era uma parte da cidade que eles queriam desenvolver, mas já tinha uma estrutura de uma logística. Você morou lá em 2014? 2015, começo de 2015.
Então já tinha uma estrutura logística naquela região. Então, e eles colocaram o Parque Olímpico lá justamente para não precisar também de grandes obras de infraestrutura para trazer as pessoas para o parque. Então ele já era utilizado também por outros motivos e trouxe o evento que engrandeceu mais ainda aquela região da cidade, sabe? Esse que foi o diferencial. Eu acho bacana, né? A gente já falou o quê? O Samuca apontou a questão logística, administrativa. O que acontece depois? O Dani trouxe um monte de questões importantes técnicas, né? E o Afonso compartilhando a experiência vivida, né, nesses eventos. Mas assim, uma pergunta para até já começar a entrar em outras partes que às vezes a gente nunca comenta, né? Qual que é a parte emocional? O que isso significa para a humanidade, né? Você considera que a Olimpíada é o maior evento da humanidade? Olha, eu sou meio suspeito para falar, a verdade é essa. E se for dizer entre Copa do Mundo e Olimpíadas? Eu diria que as Olimpíadas têm uma sensação de integração mundial muito maior. Sim, muito maior. Porque, por mais que é um país contra o outro, são todas as pessoas ali tentando dar o melhor delas, sabe? Então a gente admira e aplaude a superação de cada um, independente do país, independente do esporte. Muitas vezes sabe? o maior rival é a própria pessoa. Exatamente. Eles estão lá para quebrar o próprio recorde. Por isso que é bonito de ver. Né? Nossa, aquela questão, né? Aquela questão, o espírito olímpico, né? Espírito olímpico, isso aí, né? Exato. Na Olimpíada, por mais que tenham vários países lá, a gente está falando de 32 países contra 204 países, que é o caso das Olimpíadas, né? 32 na Copa do Mundo. Quando vai ter um jogo entre duas seleções, as pessoas que estão ali são torcedores das duas seleções. Claro, tem o cara que gosta de futebol em si, mas a maioria são torcedores das duas seleções, um contra o outro ali, sabe? E você não tem uma coisa onde tá todo o mundo, pessoas do mundo inteiro ali assistindo o esporte que tá acontecendo. Todo sabe? mundo se torna igual. Isso, na onde tá todo mundo assistindo várias modalidades diferentes, sabe? O cara, ele tá preocupado sim com a competição do país dele ganhar, mas ele vê um outro cara se superando, sabe? Fantástico. É fantástico, é uma sensação muito boa. A Copa do Mundo eu senti que é legal também, mas é mais um clima de competição entre duas nações no momento do jogo. O Brasil e a Argentina o tempo todo, né? É, mais ou menos por aí. E toda essa energia teve, inclusive, o poder de parar uma guerra. Inclusive com o Santos de Pelé, do Daniel aí também. Você vê, né? Tá no meio de uma guerra e para-se tudo praticamente. Vamos parar a guerra aqui, vamos festejar a humanidade. Sim, e o que é incrível é porque esse poder, né? Essa emoção, de onde é que surge isso, né? Como isso é forte. E às vezes a gente não sabe porque a gente tá alegre com o negócio, porque a gente tá feliz com a superação do outro, né? E isso vai gerando aquela atmosfera, né? De a gente sempre... Acho que o nosso maior objetivo é se superar. Sim. É isso. Sim. E não é com relação ao próximo. Apesar de ter lá primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, é superar nós mesmos. Exato. Bom, pegando essa toada, né, da sensação que o esporte tá, da emoção de ter a condição de parar uma guerra, eu me lembro da sensação que a gente estava junto lá na Coreia do Sul, por exemplo, depois a gente se encontrou no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, mas quando a gente estava lá na Coreia do Sul, a gente saiu daquele lugar, acho que foi o lugar mais incrível que a gente esteve, porque a gente saiu dali arrepiado. Eu lembro que foi uma das coisas mais incríveis que eu já senti na minha vida, muito mais do que no Rio de Janeiro até, porque Seul é uma cidade fantástica, mas pela adrenalina que a gente estava ali, de estar naquele local, porque era um lugar meio mesmo apaixonante, né? Sim. E eu senti uma energia que eu nunca senti assim em outros lugares assim presenciais. Você sentiu essa energia também? E por que você acha que isso aconteceu? Sim. Eu senti essa energia, pra ser bem sincero, em todos os parques olímpicos, assim. Em todos os parques olímpicos me vinham as memórias do que as pessoas fizeram ali, sabe? Poxa, Barcelona em 92 é muito famoso pela como acendeu a pira olímpica na flecha incandescente, aquilo, sabe, são coisas que a humanidade fez nos eventos. O assim. ritual parece que manter acesa a chama, né? É tipo simbólico. Porque, daí que eu acho que vem a sensação, né? Se a gente for pensar que as Olimpíadas começaram na Grécia Antiga, né, há muito tempo, justamente que os gregos queriam mostrar para os deuses o quão grande foi a obra que eles fizeram, que era o próprio homem, sabe? Então eles queriam mostrar o que corria melhor, sabe? O que jogava a pedra mais longe, enfim, para mostrar para os deuses deles o quão bela tinha sido a obra que os deuses fizeram, o próprio homem, né? Então, quando a gente está ali onde aconteceu isso, onde, por exemplo, o Bolt bateu o recorde de 100 metros rasos, assim,
o maior adversário dele era ele mesmo, né? Não tinha ninguém que era páreo contra ele. E ele foi lá e conseguiu ser melhor ainda, né? Então é uma superação do ser humano que a gente leva como uma lição, né? Do que a gente pode fazer na vida, assim, né? Da capacidade que o ser humano tem. E esse lugar é como se fosse um teatro onde o ser humano mostra suas capacidades e mostra para os outros que é possível, sabe? Então é muito impactante mesmo. Tem essa energia, os parques olímpicos, assim, o local tem essa energia, que eu acho que é por isso que é tão cativante, assim, as Olimpíadas. A questão das as próprias modalidades olímpicas, elas já estão pensando no extremo mesmo, né? Então, você pega cada modalidade e vai levar o ser humano ao extremo daquele tipo de atividade. Natação, corrida, arremesso de peso. Então, isso tudo tá levando mesmo, é quase que trazendo a gente aos primórdios, né? Exato. Pra gente agir como se fosse não diria um animal, mas é a força mesmo, né? É instintivo. Exato. O atletismo é muito isso daí, o que pula mais alto, o que salta mais longe, né? Então, ali é o que a gente tem de melhor do ser humano, assim, nas suas capacidades, sabe? Você falou anteriormente que você teve alguma coisa que te marcou muito no Parque Olímpico esteticamente. O que foi? Em qual lugar também? Foi no Parque Olímpico de Londres, como os prédios, assim, as obras, elas conversavam muito entre si, assim, né? Por mais que era um lugar aberto também, não eram conectadas fisicamente, né? Mas cada prédio tinha uma certa comunicação esteticamente com o outro, assim, era muito bonito. A parte da natação, que foi a própria Zaha Hadid que fez, né? Então, era o ginásio de natação ali. E o que eu gostei muito também foi que lá, quando eu cheguei para ver... Foi a Zaha que fez? Foi, a de natação de Londres. Só um parênteses, em Tóquio ela fez o estádio e não acabou não executando. Que acabou não teve, Era para as Olimpíadas de Tóquio também, né? Foi. E o legal dessa parte da natação lá é que quando eu cheguei lá, ele estava funcionando como se fosse uma academia mesmo, sabe? As crianças tendo aula de natação, sabe? Lá em Londres, nas piscinas que foram oficiais, assim, né? Então, se você podia, não sei, eu não perguntei para ver se precisava de inscrição, como que era, se era público ou privado, não perguntei. Mas eu vi muitas pessoas usando de diferentes idades, assim, né? O que foi diferente do que aconteceu com o Rio de Janeiro, no caso, que a própria parte da piscina olímpica que foi usada para natação estava meio abandonada depois, sabe? Então não foi muito utilizado. Teve alguma coisa que eles iam desmontar alguns estádios? Teve no Parque Olímpico de Deodoro. Isso foi uma coisa legal da sustentabilidade. Teve algumas arenas que foram usadas para o basquete, que elas removíveis, assim, né? Não era a obra não ficava eternamente fixa, ali. Né? Não eram fixas. E eles no projeto usariam o material para construir algumas escolas para a cidade, sabe? Reutilizar a estrutura metálica que foi utilizada nessas arenas para usar em escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro. Então, essa foi uma parte bem bacana, assim. Por um lado teve algum abandono, mas por outro lado teve uma sustentabilidade bem interessante. De poder transportar para algum lugar que desse mais utilidade, né? Exatamente. Eu vejo isso como uma questão muito boa, desde que ela seja bem aplicada, né? Então, se você conseguir fazer isso da maneira correta... É que aqui no Brasil a gente tem essa questão dos estádios, às vezes, não serem cuidados, como foi o caso da Copa do Mundo, que teve muitos estádios que foram feitos longe das localidades principais e as pessoas tinham problema de fluxo para chegar até o estádio, gastaram dinheiro e o estádio muitas vezes não ficou do jeito que era para ficar, bilhões e bilhões, basta ver o preço dos estádios. Então, eu acho que a maior dificuldade é o cuidado com o dinheiro público também para construir esses parques olímpicos, né? E agora a gente vai ter a Olimpíada da França, né? Que vai ser em 2024. E qual que é a sua expectativa para a questão tanto da Olimpíada quanto essa questão do que está sendo feito lá? Chegou a ver alguma coisa? O projeto? Eu vi algumas coisas das próximas Olimpíadas, assim, e a certeza que eu tenho é que vai ser uma Olimpíada muito bonita, assim, porque é uma característica muito da França. Vai ser tudo em Paris, né? Em Paris. E assim, como cada terreno é um terreno, né? Cada cidade olímpica é uma cidade. É uma história, uma cultura. História e precisa ter olhos para aquela cidade, para aquela história, né? Assim como em Londres, que a prerrogativa era, precisamos já ter estrutura, a gente não quer criar estrutura nova, então vamos colocar isso onde já existe estrutura. Tanto que o novo estádio do Arsenal foi no lugar que tinha que ter estrutura já, assim como o do Tottenham, os dois em Londres também,
também já tinha que ter estrutura, já tinha que ter transporte público pronto no lugar que ia ser, justamente porque são milhões de pessoas passando por ali. E olha né? que assunto interessante, né? Pra gente pegar e fazer uma comparação com o desenho da cidade, né? As decisões de locar, né, essas infraestruturas gigantes perto de lugar que tem essa infraestrutura já existente, para você não precisar construir uma nova, né? Que depois pode até ficar subutilizada. E nas cidades, né, você pega essa reflexão, o pessoal fala muito de cidade espraiada, né? Que começa a surgir loteamentos muito afastados do centro que não tem infraestrutura. Exatamente. Então o centro ele tá ali, ele não cresce mais, fica ali parado, com a infraestrutura já pronta, existente, e a gente fica criando mais infraestrutura. Exato. Quando você pega os transportes, o ônibus que você poderia estar percorrendo aqui, fazendo um percurso bem menor, menos combustível, menos tempo para chegar ao trabalho, etc., você começa a percorrer essas grandes distâncias, né? E tem que construir vias, né? Tem que construir muita coisa. E a manutenção disso. Também. Porque é um fluxo gigantesco, né? Vamos pensar assim, só para funcionar no dia do evento, tanto de rota de trem, de ônibus... Olha a energia disso. Para poder acontecer. Muito. E a questão da quantidade de pessoas que são envolvidas para fazer um evento desse, né? Seja na localidade e também externa à localidade. É um negócio que envolve o mundo, né? Então tem que ser bem pensado. Sim, por isso que precisa ter, no caso de Londres, a prerrogativa precisa ter infraestrutura já. Já precisa estar pronta. A gente vê o que aconteceu na Copa do Mundo, quem é de Cuiabá sabe do que eu tô falando. Ia ter um monotrilho lá que começou a construção e acredito que até hoje tá parado. A gente tá em 2022, foi em 2014 a Copa. E sem pensar se vai continuar a obra ou não vai, e acaba a cidade virando um canteiro de obras, assim, abandonado. Aí vem a grande questão, o quanto que o planejamento, né, e quem for gerir, for liderar, for organizar, for gerir esse planejamento, o quanto isso é importante, né, para a cidade. Sim. Porque se for mal gerido, o Samuel sabe muito bem disso, né, o trabalho que isso vai causar. Isso é muito grande. A maioria envolve dinheiro público, né? É pago por alguma forma. Sim. E às vezes é desperdiçado, né? Energia, recurso. E a população acaba não reaproveitando isso da melhor maneira, né? Sim. A gente estava na faculdade ainda, saiu a notícia que ia ter que a Copa do Mundo ia ser no Brasil, ia ter as Olimpíadas e tudo mais. E naquela época a gente estava com a expectativa de ter um monotrilho São Paulo-Rio. Monotrilho, trem-bala, São Paulo-Rio. Seria fantástico, né? Que passaria por Campinas, a gente já montava a carona aí pro Rio. Eu tô até hoje na estação lá esperando passar. Parece que houve mesmo. Começaram a fazer estudo de solo, né? Mas sempre teve aquele problema montanhoso e etc. Muita coisa. Mas assim, nesse caso seria interessante essa conexão. Seria. Nossa. Ainda tem esperança. Nossa, seria fantástico. Tudo que vier pro desenvolvimento urbano, pro desenvolvimento da sociedade, que melhora a qualidade de vida das pessoas, é interessante, só que tem que ver agora a questão da dificuldade de implantar um equipamento como esse. Tem que ver a questão do retorno financeiro, a questão da empresa, tem que ser uma parceria público-privada no meu entendimento, mas é uma questão muito ampla que a gente sonha e espera que um dia aconteça, né? Mas a grande questão, vamos pensar, é uma obra grande, é caro para construir, não é barato, mas para manter é muito mais difícil. Também. Então, quando Rio de Janeiro começou a discutir que algumas coisas seriam desmontadas, eu fiquei em choque. Gente, mas vai desmanchar, gastou tanto para construir, mas é que o custo para ter manutenção daquilo, para que o parafuso não enferruje e não caia na cabeça de alguém, é muito grande, né? Exatamente. Então, só para ter uma noção, o velódromo, que é onde acontecem as provas de ciclismo, que é o indoor, né, que é de madeira circular assim, a madeira ela precisa estar numa temperatura contínua para não ter nenhum problema na pista, não aferir a gravidade, como fala, não prejudicar a madeira onde acontecem as provas, assim. Então, quanto custa para manter uma madeira numa temperatura dentro de um ginásio grande? Quanto vai de energia, sabe? Então, tanto que teve uma época que teve algum problema no telhado lá, que teve goteira, tudo. A gente pode perder a pista, sabe? Uma das melhores do país, se não a melhor, né? Olha, dois tipos de custo importantes, né? O de construção, né? E o de manutenção. Exato. O planejamento e depois você tem que ter o projeto, a execução e a gestão. Exato. Tudo tem custo, né? Mas tem a questão, esse projeto se paga, ele tem um impacto no turismo, né? Sim. Esse turismo tem condição de pagar esse projeto? Será que eles fazem esse tipo de estudo, né? E como eu falei, como cada terreno é cada terreno, no Brasil, o ciclismo indoor não é um esporte tão praticado, sabe? Será que esse não seria interessante ter desmontado
ou já ter pensado Ou em alguma alternativa, né? Se alguma Outro coisa para uso, desenvolver esse esporte Exato, no Brasil, um também. ponto fixo Como está que sendo utilizado, isso, né? Exatamente. Aí vai de É uma projeto, de oportunidade. gestão. Foi o que o Dani falou. Quando eu fiquei sabendo que ia ser desmontado, né? Eu também fiquei em choque, porque tem a questão da sustentabilidade, mas tem a questão da gente fica pensando, pô, gastou tanta grana para Dá fazer. tanto trabalho para E agora conseguir vai algo nessa desmontar, qualidade. né? Nossa. Podia, ainda mais aqui no Brasil. Então a gente fica pensando assim, pô, às vezes a estratégia de fazer lá, então, poderia ter sido feita em um lugar que trouxesse mais atrativos, né? Por exemplo, estádio da Copa, onde não tinha nem time para jogar, posteriormente a Copa. Isso para mim é uma coisa bizarra, convenhamos. Então era melhor ter feito aqui 2, 3 estádios em São Paulo? Não, talvez não, porque também tem que desenvolver as outras regiões do país. Mas assim, é coisas e pensamentos que a gente vai ter que pensar muito para tomar uma decisão em cima disso, né? Sobre os estádios, a gente vai deixar para a versão 2, porque aí tem assunto é demais pra gente conversar. Exatamente. São 14 estádios esparramados no Brasil, 14, né? Se eu não errei. Então, aí tem bastante assunto, cada projeto. Vamos fazer da Copa do Mundo tem também. uma Dá realidade. pra fazer, então, você já visitou bastante Sim, estados também. também, né? Eu Isso fico é o pro próximo. start. Pode ser a parte 1, vai ter a parte 2 e quem vai assistir isso aí vai ter assuntos novos aí que pode estar colocando aí no comentário para poder Pra a gente gente também discutir. discutir, porque Sem dúvida. Tragam assuntos pro comentário aí. assim, E pra gente fechar o podcast hoje, né? Nosso primeiro podcast, eu queria que você passasse uma mensagem aí para o pessoal aí que pretende se inscrever numa próxima Olimpíada para participar, pro Legal. pessoal que quer. pretende ir um evento assim. Passe assim, o que foi mesmo essa experiência para você, o quanto isso mudou sua vida, Então. pensamento, rotina, o que isso te agregou? Olha, falando principalmente as próximas Olimpíadas é Paris, né? E Paris, vocês vão ver, vocês vão concordar comigo, vai ser a arena de vôlei de praia mais bonita da história. Assim. Por quê? Por que eu tô falando isso? Aonde vai ser disputado o vôlei de praia de Paris vai ser na esplanada que ela se localiza em frente à Torre Eiffel, sabe? Nossa, é o plano de fundo, né? Exatamente. Então a gente vai ver aqui os dois times jogando, né? Os 4 jogadores, 2 de um lado, 2 do outro. E exatamente no meio, assim, na linha da rede, assim, ó, vai estar a torre atrás, sabe? Nossa, vai ser lindo. Eu acho que não vai ter, até arrepio de falar. Nós estamos discutindo pintura, Não, é é arte. E isso é mágico, porque Absolutamente. um cara só racional, ele olha, pra que isso aqui? Pra que isso aí? exato. E às vezes nem sabe responder pra quê. Pois é, mas como pode ser o utilizado. mundo vai visitar aquele lugar. E o francês, ele é muito nacionalista também, ele quer muito que dê certo, né? Ele vai fazer de tudo para que todos se sintam em casa, sabe? Para que todos gostem, que seja uma excelente Olimpíada, né? Eu, como a experiência que eu tive, né? Dentro de uma Vila Olímpica, recebendo delegações, como voluntário, sim, mas eu tava levando ali o nome do meu país, sabe? A impressão que as pessoas lá iam ter do Brasil seriam de um cara que ela conversou, que recebeu ela na entrada da Vila Olímpica, né? Fantástico. Então eu lembro de jornalistas uruguaios que vieram cheio de dúvida falar comigo e só de eu explicar eles ficaram muito agradecidos, sabe? Que bacana. Pessoal do Marrocos, enfim, de vários países assim, sabe? E eu pude levar, de certa forma, da forma que eu acredito, o que era o melhor do Brasil para eles, sabe? Para eles terem uma boa impressão do Brasil, enfim, né? Para elevar o nome do Brasil pro mundo, assim. Né? Você tinha Fantástico. que praticamente falar inglês, né? Era uma prerrogativa, né? Pra exato. você escrever. Não necessariamente no Brasil, por ser o país sede, assim. Mas entendi. o inglês é muito recomendado, o espanhol é muito recomendado. Agora, que será da França também, né? O francês, no caso. E o que eu recomendo para vocês é o seguinte: se vocês tiverem a oportunidade, sabe? Foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Disparado, assim, disparado. Eu tava onde eu queria estar, com as pessoas que eu queria estar, com atletas fantásticos Você é ali. esportista também, sabe? curte esporte. Adoro esporte, sou fã, assim. E sem contar a superação de cada um, eu vi ali. Eu lembro que no dia seguinte que o Diego Hipólito e o Arthur Nori ganharam a medalha de prata e bronze, eles cruzaram saindo da Vila Olímpica, assim, na minha frente, assim, os dois com um sorriso impressionante, assim, de ter ganhado. Se preparou por 4 anos A vida inteira, até. fazer um teste de segundos ou minutos. Exatamente. A vida inteira para aquele momento e tá ali, viver Olha isso com eles. Que reflexão bonita, né? Não tem dinheiro que pague, Às sabe? vezes a gente tá naquela fase, tá trabalhando, tá lutando, tá estudando e depois você é testado em poucos segundos. Sim.
Sim. E é onde você viu que tudo vale a pena. Vale a pena. Né? Porque mesmo não atingir o objetivo que eu queria mais, ter a satisfação de dever cumprido, né? Eu tentei, me preparei, Sim. dei tudo de mim. Sem e com dúvida. certeza a próxima vai ser melhor. Sem dúvida. E dia 1º de fevereiro de 2023 abrem as inscrições. Eu recomendo a todos que tiverem a oportunidade de ir. Que é um Pra evento se inscrever, fantástico. você tem que entrar no site das Olimpíadas. Isso, eu acredito que, eu não sei o site agora exato de Paris, não sei se é Paris 2024, né? É isso, né? Mas no Google ali, voluntários Paris 2024, você já chega na página, não tem erro não. E a eles partir de pegam primeiro. tranquilamente pessoas de outros países. Sim, porque são muitas pessoas que vão chegar lá. Muitas pessoas. Por isso que eu falo, se você fala uma língua diferente, muito melhor, porque é o que eles estão precisando, sabe? De pessoas que consigam dar Se comunicar. orientações simples até para as pessoas que estão chegando ali. Vão chegar gente de qualquer país do mundo, sim, tanto do mundo árabe vai muita gente, China, né? Enfim, qualquer lugar do mundo vai estar chegando gente com dúvida, gente perdida, e você está ali para ajudar da forma que você conseguir, sabe? Então vale muito a pena. Fantástico, pessoal. Então, agradeço a presença sua, Afonso. Eu que agradeço o convite. Esse foi o nosso primeiro Lendas Cast. Espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo conteúdo aí no nosso podcast. Se inscrevam no canal que vai ser show. Valeu, lendas! Tchau, pessoal. Obrigado. Falou. Making off. O que vocês acharam? Fantástico, né? Achei Não é demais. gostoso? Não é gostoso? Começou a gravar. Contribuir com vocês com um conteúdo muito bacana, que é o Lendas Cast. O cara tá achando o bico aqui já. Não vai dar certo isso. Não vai dar certo. Esse barulho parece... Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vamos lá. Pode ir. Vocês estão me deixando nervoso. Tá ótimo, velho. Vocês estão me deixando nervoso. Mas...